Senhor Jesus. Ó Pai, quão agradecidos estamos, Pai, vendo o mundo caindo em pedaços, como teu profeta pregou, e vemos, Senhor, a condição caída da humanidade, o pecado, mas, Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque temos um lugar de refúgio, Pai, e antes que uma bomba atômica caia, eu sei que o Senhor levará a tua noiva embora, Pai. E eu creio, Senhor, que juntamente com esses irmãos, nós somos parte dessa noiva, Pai. E nós estamos cada dia procurando chegar a um nível mais alto, Pai. Queremos chegar a ser um melhor cristão, Pai. Estamos cada dia nos examinando a nós mesmos, Pai. Todo cristão está numa grande expectativa. Cada dia nós estamos nos inventariando, Pai. Nós não estamos despreocupados, Senhor, mas pelo contrário, nós estamos preocupados, Senhor, porque nós fomos convencidos, Pai. E quando nós estamos convencidos, então isso nos leva a preocupar. Pai, nós estamos convencidos da tua visitação, convencidos do dia e a hora que estamos vivendo, convencidos do momento que estamos vivendo, Pai. E isso nos leva a preocupar, Senhor. Oh Deus, ajuda-nos nessa noite, Pai, enquanto viemos mais uma vez à Tua casa para receber uma porção a mais da Tua palavra. Possa o grande escultor, o grande Espírito Santo vir e esculpir de nós toda a imperfeição, Pai, e tirar de nós aquilo que não agrada o Teu Espírito, Senhor. Tirar de nós a incredulidade, Senhor. Tirar de nós toda, Senhor, algum apego pelas coisas deste mundo, Pai, e colocar em nós aquela estatura de um varão perfeito, o batismo do Espírito Santo, o selo do Deus vivo, que nos tirará dessa terra, Pai, o poder vivificador que tem vindo até nós para abrir a palavra, possa ele vir aos nossos corações nessa noite, Pai, no precioso nome de Jesus. Amém. E amém. Boa noite, irmãos. Que o Senhor seja com cada um de nós nessa noite. E também creio que estamos transmitindo. E os irmãos que estão nos acompanhando também, que eles possam também receber a porção da palavra que será ministrada aqui nessa noite. O pastor está em Gravataí hoje e amanhã para ministrar a palavra ali. Então nós vamos tomar a plataforma aqui hoje e amanhã. E vocês procurem suas Bíblias aí em Lucas capítulo 15. São Lucas capítulo 15. Vamos tomar a partir do verso 11, a parábola do filho pródigo. O meu tema nessa noite é Voltando para Casa. E como subtítulo, o cabeça tem vindo. Vamos tomar então São Lucas, capítulo 15. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da minha fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando-se em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei:
Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vesti-lhe, e ponde um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém. Pai Celestial, é tão preciosa a Tua palavra, Senhor, porque dentro dela, Pai, há tanto contexto, porque a palavra é o próprio Deus. Que o Senhor possa partir o pão para nós nessa noite, Pai, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Sentai-vos, irmãos. Vamos tomar um texto nessa noite desta Escritura e, como intitulei, Voltando para Casa, porque foi justamente o que esse rapaz estava fazendo aqui nessa parábola. Nós vemos que ele saiu da casa do pai e ele foi a uma terra longínqua e ele desperdiçou todos os seus bens e ele chegou, por assim dizer, no fundo do poço. Chegou numa condição calamitosa. Mas aí, de repente, algo dentro dele. Então nós vemos que não foi algo exterior, mas dentro dele, a Bíblia diz, e ele tornando-se em si. Dentro dele havia algo que fez ele lembrar da sua origem. Havia algo que não havia sido apagado, mesmo ele estando e tendo ido a terras longínquas, tendo perdido todos os seus bens, estava numa condição totalmente caída, mas havia algo dentro dele que lhe fez lembrar da sua origem. E é sobre isso que queremos falar nessa noite, porque nós temos aprendido que nós estamos aqui nessa terra e nós estamos aqui para cumprir um grande papel. Cada indivíduo que vem a essa terra, ele vem para cumprir um papel. Ele vem para cumprir um propósito. E nós temos crido que temos vindo com o melhor do papel. Temos crido que nós somos os personagens principais deste grande drama que Deus está desenrolando. Deus, como um grande autor que escreve uma peça. Deus escreveu no princípio uma peça, ou ele escreveu um roteiro, e nesse roteiro ele colocou personagens. Ele colocou os personagens principais, ele colocou os coadjuvantes. E então, como num grande roteiro, você vê os 10 mandamentos, por exemplo, aquele grande filme tão memorável, mas há personagens ali que nunca têm nenhum papel. Eles apenas estão ali na saída do Egito e eles são apenas filmados ali, aquelas grande multidão. Mas eles não desempenham nenhum papel naquele filme que o grande roteirista planejou. Mas há alguns atores que têm um papel que começa a ser desempenhado naquela história. E eu creio que é isso que nós estamos vivendo. Deus como esse grande roteirista. Por isso, quando Deus nos viu no princípio, Ele nos viu perfeito já.
Porque Deus não nos vê na medida, Deus não nos olha através do tempo aqui, desse tempo terreno. Deus nos olhou numa perspectiva já da eternidade. E quando Deus olhou os seus filhos, Ele olhou já o final, o que vai acontecer lá no final. Deus já, por isso Ele pôde predestinar, porque Ele é eterno. Ele conhece o fim desde o princípio. Então não é que Deus simplesmente pensou, eu vou mandar esse para o céu e esse para o inferno. Não, Ele viu tudo isso. E Ele escolheu os atores para atuar e terem um papel de destaque. E Ele escolheu outros apenas para compor o grande cenário desse grande desenrolar, desse filme que Ele ia fazer através da humanidade. Então, o que nós podemos dizer? Tudo é uma escolha de Deus. É o roteirista que escolhe. Por isso, é Deus que escolheu. E se Ele escolheu alguns para apenas fazerem parte de uma tomada apenas superficial, e outros para fazerem parte e serem chamados a atuar na cena, então o que nós podemos dizer? Tudo isso é obra dEle, foi a escolha dEle. Então eu quero apenas estar satisfeito com a escolha que Deus escolheu para mim. Você pensa como o grande roteirista que escreveu os 10 mandamentos, foi o... Alguém me ajude, eu me passei o nome dele, é o Cecil DeMille, exato. Ele foi o que escreveu os 10 mandamentos. Você imagine quando ele escreveu e chamou o ator principal para vir e desempenhar o papel de Moisés. Se aquele homem tivesse rejeitado o papel, mas como aquele homem aceitou o papel, então ele pôde desempenhar o papel do ator principal. E Deus tem chamado cada um de nós para desempenhar um papel. Mas alguns rejeitaram o papel que Deus chamou para ele desempenhar. E então, ou eles rejeitaram o chamado, então eles perdem a oportunidade. Mas Deus, então, vendo aqueles que aceitariam o papel, aqueles que Ele ia chamar, ia cruzar o caminho deles e iam aceitar, então Ele começou a colocar para fazer parte desse grande roteiro, desse grande plano que Ele tinha em sua mente. E esse plano é o plano de redenção. O plano de redenção é algo que havia caído e Deus então vem para restaurar isso ao seu estágio original. E é isto, e é a hora que a igreja está vivendo agora. É o momento final desse grande plano de redenção. É a hora onde Deus agora está vindo para levar agora a sua noiva ao estado que Eva tinha lá antes da queda. Esta é a fase que a igreja está vivendo. Por isso é a fase mais gloriosa, é a fase melhor de se viver. Se para o mundo é a pior fase, se para as denominações é o pior estágio, mas para os filhos de Deus, chamado por Ele, é o melhor estágio para se viver. Por isso Deus, Ele tem mais confiança em nós do que nós mesmos temos em nós. Porque Deus, Ele olhou nós já como vendo o final, ou vendo o final, e nos predestinou. Então, se o meu nome está no livro da vida do Cordeiro, então Deus colocou antes da fundação do mundo, Ele nunca estará. Então, se o meu nome está ali, Deus tem confiança em mim. Deus tem confiança em você, porque Ele viu que você vai chegar lá no final como um vencedor. Mas nós não temos essa certeza, por assim dizer. Ainda que por isso a cada dia nós estamos nos sentindo como Paulo. Ele dizia que a cada dia ele tinha que lutar, porque nós estamos numa condição ainda do tempo, mas Deus já viu nossos nomes, nos colocou ali, então Ele sabe que nós vamos chegar lá, mas nós não sabemos disso, por isso nós estamos sempre lutando a cada dia. E às vezes temos temores, e às vezes temos receio, e às vezes temos insegurança, e às vezes temos abatimento, porque nós estamos nessa condição, que nós ainda estamos indo para chegar à condição da qual nós caímos.
Nós estamos indo para aquela restauração plena, aquela redenção completa, aquele novo corpo, para nos unir com a nossa teofania. Mas a minha e a tua teofania sabe que nós não cairemos, porque elas estão lá. E é por isso que o irmão Brana diz que nós ouvimos da nossa teofania, porque é você que Deus formou lá naquele corpo teofânico, mas nós viemos direto para a carne, nós viemos para ser tentados. Jesus tinha o seu corpo teofânico, por isso é que ele não conhecia pecado, mas nós pulamos aquela parte, e nós viemos direto para esse corpo de carne para sermos tentados. Mas há uma teofania de cada filho de Deus, e então é essa teofania, é dela que nós ouvimos, porque é nós mesmos em outro estágio que estamos ali, esperando. Por isso diz a Bíblia, quando esse mortal se revestir da imortalidade. Isso é quando esse corpo mortal se fundir com aquele corpo teofânico. Então forma o corpo glorificado. E aí nós estaremos na condição original, como Deus nos viu. Então nós vemos que, quando esse rapaz se afastou da liderança do pai, ele se perdeu. Ou ele começou a se afastar do caminho, quando ele saiu da liderança do pai. Veja, porque nós todos viemos de Deus. Se nós não viemos de Deus, nunca voltaremos para Deus. Porque, como atributos, nós estávamos em Deus. Mas nós viemos a esse corpo. Através do pecado, nós viemos por essa via permissiva. E então, através dessa via permissiva, nós nos afastamos do lugar da onde nós deveríamos vir. Deveríamos vir pela palavra falada. Haveria o tempo em que Adão falaria a palavra, e Eva traria o filho, e todos os filhos de Deus viriam pela palavra falada. Essa era a via perfeita que Deus havia planejado. Mas então, quando o homem tomou esse atalho, então agora nós viemos por essa via permissiva. E então, nós estamos nessa condição, nos afastamos, mas agora, dentro de nós, como havia dentro do filho pródigo, algo que fez ele lembrar da casa do pai. É por isso, irmão, que dentro de um filho de Deus, há uma porção de Deus que se chama uma fagulha de vida eterna. E um filho de Deus, mais cedo ou mais tarde, ele não consegue ficar no mundo, no pecado, ele não consegue, ele pode estar na condição mais caída, mas chega uma hora que dentro dele há uma fagulha de vida que Deus colocou por predestinação, e é essa fagulha de vida mesmo que começa a fluir lá de dentro. Ela apenas precisa ouvir a palavra para fazer contato com a palavra que está ali. E então ela começa a se identificar com a palavra. E então, quando ele se afastou, e então, por isso diz o irmão Brana na mensagem provando sua palavra, 221, ele diz, agora, lembre, estamos falando que o cabeça tem vindo. Agora, depois de 1900 anos, com as eras da igreja passadas, e todas as coisas que ele profetizou, de Lutero e Wesley, e acabamos de estudar e vimos isso desenhado. E a lua desceu, e isso foi desenhado, e o Senhor desenhou isso no quadro, aqui para nós. E mostrou, ele próprio desceu e confirmou isso como sendo correto. Depois de 1900 anos, e estamos no fim da era de Laodiceia. E ele prometeu, Lucas 17:30, que esse mesmo Filho do Homem, ele prometeu isto, seria revelado. Agora, ele fez isto? Isso tem que ocorrer. Lembre-se, ele veio em 3 nomes. O Filho do Homem, um profeta. O Filho de Deus, o Espírito. O Filho de Davi para o milênio. Mas no entremeio, essa conjunção agora, de acordo com suas próprias palavras, no dia quando o Filho do Homem será revelado. Revelar-se de modo diferente. Agora, o que faz isto? Malaquias 4, exatamente certo. Veja, o Filho do Homem se revelará, não em enormes denominações e coisas assim, como temos tido no decorrer das eras, mas ele se manifestaria como Filho do Homem novamente para manifestar ou fazer conhecido Malaquias 4.
E nesse dia vos enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos filhos à fé dos pais. Agora, distante de todo esse denominacionalismo, e voltarão à palavra original, para juntar aquela árvore noiva dos últimos dias que ele prometeu. No entardecer haverá luz. Agora, veja, será um dia que não poderemos chamar dia e noite. Veja, está formando o corpo. Mas a mesma cabeça que estava lá no Oriente está aqui no Ocidente novamente. Sim, o mesmo Cristo, a mesma palavra está aqui novamente. Agora, é por isso que o nosso cabeça, ele voltou para nós. Por isso é que a igreja nesse dia agora, sob a liderança deste cabeça, ela vai conseguir chegar ao estágio em que Deus quer que nós chegamos. Porque Deus agora, Ele mesmo veio para guerrear por nós. Ele mesmo veio para fazer parte dessa batalha final. Porque você sabe que na batalha final, sempre Deus desce. Quando houver a batalha do Armagedon aqui, que é algo físico, Deus vai descer para guerrear em Apocalipse 19. Quando houver a guerra de Gog e Magog, depois do milênio, Deus vai colocar fim ao diabo para sempre, e então não vai mais existir. E nessa era agora, quando chegou o fim, a última batalha para a igreja, a última guerra para a igreja, foi justamente nesse tempo que estamos vivendo. Por isso é que o cabeça veio agora, porque sendo a última batalha, então Deus mesmo pensou e planejou que Ele mesmo viria, para que então essa igreja que estivesse na terra agora, tivesse como e condições para vencer o inimigo, porque seria uma batalha terrível, seria uma batalha como nunca antes foi pelejada. Então, Deus sabia que precisava de uma intervenção maior, precisava de algo diferente, precisava ele se manifestar de uma maneira diferente, ou então a igreja não teria condição de vencer essa era maligna. Por isso é que o nosso cabeça tem voltado para nós. Porque uma mulher sem um cabeça, ela está em perigo. É por isso que eles se organizaram e caíram durante as eras. Porque o Mombrana diz que antes que ele pudesse vir para se unir em casamento com a igreja que saiu lá no Pentecoste, quando o apóstolo Paulo chegou, ele já era uma igreja caída. Eles já tinham se denominado. O anticristo já estava atuando no meio deles. Por isso é que eles caíram durante as eras. E cada reformador que veio, cada porção do Espírito de Deus para eles, mas mesmo assim, eles não podiam vencer. E o mensageiro trazia um pouco da luz para eles. E o mensageiro se ia, e logo eles se organizavam, e eles morriam. E assim a coisa foi desenrolando. E aí durante 7 eras, eles foram tendo uma luz do candeeiro que foi passando de uma para outra. Mas havia uma promessa além do candeeiro, além da era de Laodiceia, na presença da glória da Shekinah, Deus ia se manifestar novamente. E então agora nós não íamos mais depender de uma luz qualquer, ou de uma luz apenas parcial, mas seria toda a luz agora, que juntou durante essas 7 eras, e mais a plenitude de Deus agora. Então essa igreja ia ter condição para vencer. Por isso é que eles se organizaram, porque eles caíram, porque eles não tinham, o cabeça não tinha vindo para eles, mas Deus estava dispensando uma porção da palavra para os manter, para manter eles, para manter a igreja, aquela pequena luz raiando durante o período que eles estavam vivendo. Mas quando chega o momento que Deus quer realizar uma obra maior, então Ele faz uma intervenção diferente. Por isso que quando Ele veio para libertar Israel no Egito, você vê que Ele veio de uma forma que Ele mesmo disse para Moisés: Moisés, eu desci para libertar o meu povo, mas eu estou te enviando, Moisés. Eu estou enviando você para liderar o meu povo. Eu estou enviando você. Eu desci, mas eu estou indo dentro de você agora, e você vai descer lá no Egito. E você vai invadir o Egito, e você vai vencer Faraó, porque foi a invasão de um homem só.
Olhando pela mente natural, era a coisa mais absurda. Um homem de 80 anos descendo com uma vara, e indo com uma jumenta, uma mula e uma mulher e o filho, e ele descendo, e se alguém perguntasse, onde você vai, Moisés? Eu vou libertar o meu povo, ou eu vou libertar Israel. Mas como, Moisés? Oh, eu vou porque eu me encontrei com Deus, a coluna de fogo, e Deus disse para mim ir e libertar o meu povo. Então Deus sabia, ou Moisés sabia, com quem ele tinha encontrado. Por isso, quando o irmão Branham encontrou com a coluna de fogo, quando ele encontrou com o anjo na caverna, e ele veio para o pastor dele e disse, irmão, Deus me enviou, vai me enviar com um dom de cura ao redor do mundo. E aquele pastor descreu dele e zombou dele. E o profeta disse, você não deveria falar disso, porque ele sabia com quem ele tinha encontrado. Quando um homem sabe com quem ele encontrou, irmão, não há nada que pode tirar isso de você. Não há denominação, não há sistema, não há poder demoníaco que pode tirar dentro de você, porque é contato pessoal com Deus. Moisés sabia, e ele disse, eu sei que eu vou libertar. Deus tinha mostrado para ele o seu poder, Deus tinha vindicado para ele o seu poder, e ele sabia que Deus ia liderar. Ele apenas sabia que ele era um instrumento para fazer a obra de Deus. E então, nos momentos de adversidade, no momento que Janes e Jambes se levantaram, no momento onde os falsos ungidos se levantaram, como estão se levantando nesse dia, mas Moisés estava seguro de que ele tinha comissão. Ele não se importou com os ungidos falsos. Ele sabia que Deus prevaleceria ao final. E então, no final, Deus prevaleceu. Tudo que aconteceu foi apenas para Deus mostrar o seu poder. Porque Deus disse, eu endureci o coração de Faraó, para mostrar a minha glória sobre eles. E então, no final, nós vemos que Moisés executou o plano de Deus. Veja, então, Deus proveu o que eles precisavam. Deus sempre provê o que nós precisamos. Por isso, Deus tem provido o que precisamos hoje, para chegarmos à perfeição. Deus proveu isso para a igreja. Só não vai chegar aqueles que não forem atenciosos, aqueles que não forem realmente colocarem atenção ao que Deus tem feito. Porque Deus fez tudo o que Ele podia. Deus enviou a coluna de fogo, Deus desceu com um anjo, Deus se deixou fotografar numa nuvem, o cabeça se mostrou, o Filho do Homem se revelou, a palavra foi aberta, os mistérios revelados, toda a plenitude de Deus entre nós agora. E então isto é a condição para a igreja vencer. Deus nos deu todo o equipamento, mas somente não vai vencer aqueles que forem desatentos. Foi isso que aconteceu com as virgens, ou está acontecendo. É porque não foram atenciosos, mas Deus proveu toda a maneira. Deus proveu toda a palavra para nós. E nessa palavra ali há todo o ensinamento como nós podemos chegar à perfeição. Há 3 etapas da graça que foram ensinadas para nós. Que o homem tem que caminhar através disso. Que o homem tem que vir de arrependimento ao batismo. Do batismo à santificação. Da santificação ao novo nascimento. Do novo nascimento a crescer na estatura de um varão perfeito. Então é uma longa caminhada que nós temos pela frente. Mas Deus tem provido todas as maneiras, tudo o que nós precisamos. Quando nós viemos por esse caminho, quando viemos de justificação, e não paramos e vamos à santificação, e não paramos e vamos ao novo nascimento, e não paramos e vamos acrescentando a nossa fé a virtude conhecimento, ao conhecimento temperança, a temperança paciência, a paciência piedade, a piedade o amor fraternal. Então a pedra de coroa desce para selar esse edifício. Porque é nesse tempo agora é que a pedra de coroa vem para selar a igreja, vem para selar o indivíduo. Então Deus está trabalhando agora na pedra de coroamento. Há uma pedra de coroa para cada um de nós. E nós temos que caminhar nisso.
Temos que buscar aquelas virtudes. Não podemos conformar com a intemperança. Não podemos nos conformar com a nossa impaciência. Não podemos nos conformar com o nosso nervosismo. Temos que saber que Deus tem tudo isso para nós. A estatura de um varão perfeito foi restaurada para nós, porque chegamos agora à pedra de coroa. Então, isso é acessível para a igreja, mas é para aqueles que buscam, para aqueles que se conformam, para aqueles que pensam, eu sou um salvo, eu creio no profeta, eu vou à igreja, e eu pago meus dízimos, e as minhas quedas, as minhas intemperanças, a minha impaciência, eu simplesmente um dia Deus vai dar jeito nisso. Não, a virgem prudente, ela tinha uma qualidade, ela simplesmente não se conformava. Ela via que o azeite dela estava pouco, ela ia enchendo a cada dia, buscando. Essa é a etapa que a igreja está passando agora. É o tempo onde Deus está acrescentando para uns, e os que têm está minguando cada vez mais. Mas há uma virgem prudente que está buscando mais dessa estatura de um varão perfeito. Não se conforma com as derrotas, não se conforma com a sua vida de fracasso, mas nós queremos uma vida de vitória a cada dia. Nós choramos e buscamos e clamamos, e então quando Deus vê isto, porque é sobre esse que Ele está colocando o selo, quando o anjo selador saiu para selar, Deus disse, sela aqueles que choram e gemem pelas abominações. Não é só pelas abominações que se praticam na cidade, é chorar e gemer pelas nossas imperfeições, é chorar e gemer quando eu vejo que Cristo ainda não está formado completamente em mim, mas eu sei que se eu tomar as vitaminas da palavra, esse Cristo vai se formar na estatura de um varão perfeito. É isso que Deus quer ver na igreja. Ele quer ver interesse, Ele quer ver desejo, Ele quer ver você amando a palavra, Ele quer ver você lendo a mensagem, Ele quer ver você ouvindo o mensageiro, Ele quer ver você vindo à igreja, Ele quer ver você adorando, Ele quer ver o teu interesse. É sobre esse que Ele está olhando nessa hora, onde há um interesse. Por isso é que o irmão Brana diz, mães, quando seus filhos forem à escola, aproveite esse tempo tranquilo, entre no seu quarto e leia essas mensagens, ouça essas fitas, porque é através disso que Deus vai trazer o Espírito Santo, a perfeição para nós. Nós pensamos às vezes que o Espírito Santo vem simplesmente de qualquer maneira. Isso é o que os pentecostais pensam. Fale, até enrolar a língua, e você fala em língua e tem o Espírito Santo. Isso é uma mentira do diabo. O Espírito Santo vem à medida que nós nos rendemos à palavra, porque Ele é a palavra. À medida que você deseja a mensagem, à medida que você ama a mensagem, à medida que você se interessa pelos negócios do Pai, então Ele coloca o seu selo, o seu anel, Ele coloca a adoção em nós. É o que Ele está levando a igreja agora para a adoção. É a etapa que a igreja está passando. Nós estamos indo para a adoção agora, mas isso depende do interesse de cada um de nós. Aquele filho, ainda que nasceu na família, mas se ele não se interessava, ele nunca chegava à adoção. Os pentecostais nasceram do Espírito, mas não se interessaram. E então eles rejeitaram ser guiados pelo tutor, pelo Espírito Santo que veio, através do ministério de Malaquias 4. E quando eles rejeitaram a liderança do Filho do Homem, então eles não puderam chegar à estatura, à adoção. E da mesma maneira, na igreja que saiu no Êxodo, todos aqueles que não seguirem a liderança do tutor, do Espírito Santo, não vão chegar à perfeição. As pessoas estão simplesmente dormentes. É por isso que fala virgens dormentes. É a condição do povo. Estão simplesmente despreocupados. Há crentes que dizem da mensagem e chegam em casa à noite, em vez de ler uma mensagem, de ouvir um mensageiro, eles ligam uma televisão e ficam ali assistindo toda a porcaria que passa. Ou enfia a cabeça numa internet e fica a noite inteira vendo tudo que é bobajada. Não é sobre esses que Deus vai levar a adoção. Não, é aquele que se interessa pelos negócios do Pai. É aquele que está constantemente orando, clamando, gemendo, vendo a sua imperfeição, olha para dentro e diz, Senhor, eu ainda não dei conta, mas Senhor, eu estou aqui, Senhor, me ajude.
eu não consegui vencer meu nervosismo, mas eu estou aqui, Senhor. Eu confesso que eu preciso de Ti. Oh, irmão, continue assim. E num desses dias Ele vai derramar um poder sobre tua vida maior. E quando você vê, você venceu isso. Você venceu a cobiça, jovem. Você venceu toda a vaidade. Você se torna um vencedor. É assim que Deus trabalha. Nós achamos que as coisas vêm facilmente. Quando o irmão Branham veio a Cristo, ele disse, eu comecei a buscar o Espírito Santo, porque eu vi que isso foi dado lá atrás, e foi isso que fez a igreja agir diferente. E ele disse, eu vi que muitos não tinham o Espírito Santo, que se diziam cristão. E ele disse, eu comecei a buscar, e ele começou a orar, e ele disse, 6 meses mais tarde, Deus me deu o batismo do Espírito Santo. Oh, irmão, aquilo foi o que segurou ele. Aquilo foi o que segurou quando o diabo veio diante dele e disse, olha, ele tomou tua mulher, ele tomou a tua menina agora, e você ainda ama ele? Isso foi o que segurou ele quando ele ia dizer, se foras... Oh, mas o Espírito Santo lá segurou a voz dele aqui. Houve uma voz de comando lá de baixo que veio e disse, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Oh, irmão, se ele não tivesse esse novo nascimento, aonde nós estaríamos hoje? Não haveria uma mensagem, não haveria um mensageiro. Por isso é que o que nós precisamos é realmente de um enchimento do Espírito Santo. Por isso o irmão Branham diz, nenhum homem deveria subir à plataforma sem ter uma experiência com Deus, para que ele possa então poder trazer a palavra para o povo. Porque foi isso que deu a vitória para o mensageiro. Então é o interesse. Quando nós nos interessamos pelo negócio do Pai, então Deus tem provido uma maneira para nós. Ele tem nos alimentado com a palavra. Como Ele alimentou Elias. Ele sabia que Elias teria uma longa caminhada. Elias tinha tido um ministério já repreendido Jezabel. Já tinha labutado contra os profetas de Baal, já tinha labutado contra Acabe, e ele estava ali tão desorientado, e ele estava tão arrasado fisicamente, desmotivado, era a condição que Elias estava. Mas Deus olhou lá de cima, e diz o mensageiro que ele chamou nos anjos, e disse, você que tem a mão mais macia, eu quero que você desça lá, você tem uma missão especial. Eu tenho um profeta lá na terra agora. Ele tem se parado por mim. Ele é o representante meu lá embaixo. Eu quero que você desça. Ele está desanimado. Ele está todo arrasado. Mas você desça ali e faça um bolo para ele. E acorde ele bem suavemente. Não o assuste. E aquele anjo veio e assou um bolo e trouxe para Elias. E diz a Bíblia que ele tocou em Elias suavemente. E Elias acordou. E aquele anjo disse, come, porque há uma longa caminhada para você. Talvez Elias na hora nem pensou que era um anjo. Talvez ele não entendeu o que estava acontecendo. Mas ele estava, uma coisa ele entendeu, ele estava faminto. E ele estava desanimado. E então Deus sabia o que ele precisava. Deus sempre sabe o que nós precisamos. E então Deus deu para ele o alimento. E ele comeu, e ele se sentiu revigorado. E ele pensou, eu vou dormir mais um pouco. E ele dormiu, e o anjo veio de novo, tocou nele e disse, Elias, come, porque há uma longa caminhada pela frente. E a Bíblia diz que Elias comeu novamente. E ele então se revigorou, ele se sentiu estimulado. Havia algo naquele bolo que era especial. Aquilo era umas vitaminas que iam fazer ele caminhar 40 dias. Oh, que vitamina era aquela? Não era uma vitamina qualquer, era algo que tinha vindo desde a eternidade. Era um anjo que tinha vindo com uma comissão. Por isso é que nessa era, irmão, nós recebemos o alimento completo. Não foi qualquer alimento, foi 7 anjos que vieram desde a eternidade. Trouxeram alimento de 7 pratos. Foi desvelado para nós 7 selos. 7 eras foram trazidas. 7 trovões soaram. Tudo isso é o alimento. Porque Deus sabia que haveria um longo período para caminhar. Deus sabia que o mensageiro seria tirado de cena. E haveria um longo período para a igreja. Mas ele trouxe esse alimento. Por isso é o alimento espiritual no seu devido tempo. Esse alimento foi armazenado. E agora,
A noiva está se alimentando disso, está se alimentando dessa palavra. É isso que está sustentando, é isso que vai sustentar, é isso que vai dar poder, não apenas para andar 40 dias, isso vai dar poder para tirar nós dessa terra, porque dentro dessa mensagem há o poder de Deus para transformar. Isso vai mudar a nossa vida, e nós vamos sair dessa terra para ir a outra dimensão. E isso está dentro da palavra, dentro da mensagem. Então, é aí onde está a nossa vitória. Está em respeitar a liderança, está em seguir a liderança de Deus. Quando o pastor segue a liderança da mensagem, quando a igreja segue a liderança do pastor, quando a mulher segue a liderança do marido, quando o marido segue a liderança da palavra, quando os filhos seguem a liderança do pai, então ali Deus começa a operar, porque Deus, Ele é um Deus de ordem, Ele é um Deus de hierarquia, Ele é um Deus que ama que as coisas funcionem em uma ordem. Então, por isso é que eu acho que a coisa mais principal hoje para um indivíduo é ele escolher a igreja que ele está indo, ele escolher o pastor que está alimentando ele, porque disso vai depender o seu arrebatamento agora. O seu arrebatamento vai depender muito do alimento que você está recebendo agora. É se esse pastor realmente está te alimentando com o alimento completo, ele está te dando todas as vitaminas, ele está tomando toda a mensagem, e ele está trazendo tudo isso em uma conexão, e está entregando isso para o povo. Então é isso que vai alimentar essa alma eleita, para tirar nós dessa terra. Nós não estamos mais com uma mensagem de salvação, nós estamos com uma mensagem de perfeição agora. E então isso depende muito da liderança. É a coisa principal, é você escolher a igreja que você vai, é você observar o pastor que você tem. As pessoas não se dão conta disso. Eles pensam, contanto que fale da mensagem, eu vou. Eles pregam a mensagem, todos são da mensagem. Nós estamos chegando de um tempo que não é bem assim as coisas. Estamos chegando num tempo que temos que ter discernimento de espírito. Temos que ver o que está sendo servido ali. Temos que ver o que eles estão nos trazendo. Porque é disso que vai depender nós sairmos dessa terra. Sim? Então, por isso é que na mente de Deus havia um cordeiro. Havia um plano de redenção. Por isso é que você vê que lá no Éden, Deus começou a revelar o seu plano. E Deus começou a desenrolar para executar o seu plano. Por isso, quando o pecado entrou, Deus, Ele mesmo desceu para tratar o pecado. Ele não enviou nenhum anjo, Ele não enviou nenhum arcanjo. Ele mesmo desceu, porque era algo que Ele tinha que tratar. E quando Ele desceu para tratar, o tribunal foi estabelecido ali. Então ele trouxe um julgamento para o homem, mostrando que quando iniciou lá no Éden, ali Deus desceu para julgar. Quando termina a coisa agora aqui, Deus desceu novamente, o juiz desceu para julgar novamente. Nós estamos nesse tempo de julgamento, porque o juiz lá ele desceu para julgar, agora no final ele desce para julgar. Lá ele desceu para julgar, mas ele desceu também para revelar o seu plano de redenção. E ele disse, um cordeiro vai morrer, mas um dia o cordeiro perfeito virá, a semente da mulher virá e pisará a cabeça da serpente. E agora ele desce para trazer juízo, mas ele desce também para executar ou concluir o seu plano de redenção, para chamar os seus eleitos e agora pisar a cabeça da serpente novamente. Porque a noiva agora vai pisar a cabeça de Satanás. Cristo nela agora vai poder pisar a cabeça do diabo. O diabo vai ser completamente derrotado, porque há uma noiva, a palavra, se levantando novamente no poder da ressurreição agora, da ressurreição plena da palavra. Há uma noiva ressurgindo e ela será um exército invencível. Um exército invencível. O diabo não vai poder vencer essa noiva em nenhuma maneira mais. Sim, porque Deus está treinando. Esse é o tempo de treinamento. Deus está treinando os seus filhos.
equipando eles com a palavra. Oh, sim! Por isso é que nós vamos deixar essa terra em um completo estado de vitória. Nós vamos sair daqui completamente vitoriosos, porque Deus começou esse plano agora de restauração. E esse plano começa mudando as nossas mentes, nossa forma de pensar. Oh, você ouviu a palavra e você, eu pensava que Deus era 3. Eu pensava que o batismo era em nome de Jesus. Eu pensava que profeta só existiu até João. Eu pensava isso. Eu pensava aquilo, mas Deus começa a mudar a minha mente. Deus começa a mudar a tua mente e começa a fazer você ver as coisas de um ângulo diferente. E Ele começa a abrir a palavra para você. E Ele começa, então, a abrir a palavra. Então, Ele abre o batismo para você. Ele abre a unidade de Deus. Ele abre a Santa Ceia. Ele abre o lava-pés. Ele abre que há um profeta nesse dia. Ele começa a abrir isso para você. Começa a mudar a nossa mente. E então, Ele começa a mudar a nossa natureza. Começa a tirar a velha natureza. Começa a colocar a natureza de Cristo ali dentro. E então o último estágio, Ele muda o nosso corpo. Então nós sairemos da terra em um completo estado de vitória. Será uma vitória plena e total. Sim, porque nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Cristo, quando Ele veio aqui na sua primeira vinda, quando Ele saiu da terra, Ele saiu em um completo estado de vitória. Era um corpo glorificado, era um corpo que nunca mais ia ver corrupção, ou nunca viu corrupção, mas nunca mais ia sofrer. Era um corpo agora glorificado. E isso é o estágio que a igreja, o corpo dele, vai sair da terra nesse tempo que nós estamos vivendo, em um corpo glorificado também. Sim, isso será produzido pelo poder dessa mensagem. Nisso está a nossa vitória. Diz o irmão Brana na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele diz, olhe, o que uma vez foi o grande segredo de Deus, o grande segredo misterioso em sua mente, está agora colocado nos corações dos crentes. Ou seja, o corpo de Cristo. O que uma vez foi o grande segredo de Deus, antes da fundação do mundo, agora se manifestou. Pense nisso, está vendo? Que coisa! Eu estou seguro de que nós não entendemos bem. E eu não consigo ver isso da maneira que eu deveria. E eu estou seguro de que vocês não o veem, está vendo? Porém, o grande mistério de Deus, o que o eterno Deus tinha como um mistério, tem agora sido revelado em Jesus Cristo, logo transmitido para a sua igreja. O que uma vez estava na mente de Deus, está agora no corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? É a igreja, é a noiva. Esse é o corpo de Cristo. Está agora no corpo de Cristo. Jesus fazendo amor com a sua igreja, sua noiva, sussurrando segredos para ela. Segredos para ela. Esses são os segredos que seriam revelados. No dia da volta do sétimo anjo, todos os segredos seriam revelados. Então aqui estão os segredos sendo anunciados para ela. Você sabe como você diz coisas à sua esposa. Você sabe a mocinha com quem você vai se casar. Você a ama tanto que você simplesmente conta-lhe os segredos. E a traz para perto de você e a ama. Você e tudo, você sabe como é. E isso é o que Deus, Cristo, está fazendo para a igreja, está vendo? Ele a está deixando conhecer os segredos, justamente os segredos, não a essas namoradeiras, eu quero dizer a sua esposa, amém? Porque há as namoradeiras que só querem namorar a Cristo, elas querem usar o nome dele, elas querem usufruir das bênçãos que ele tem, elas querem usufruir do poder de cura que ele tem, elas querem usufruir da alegria que ele tem, tudo isso, mas são namoradeiras, elas não querem nada sério. É como uma moça que é namoradeira, ela quer namorar todos os rapazes, porque ela não quer um compromisso,
Mas há uma igreja, uma noiva, uma esposa, que ela não quer apenas ser uma namoradeira, ela quer ser a esposa do Cordeiro, ela quer reconhecer a liderança, ela sabe que o cabeça tem vindo, e o cabeça veio para liderar ela em todos os aspectos da vida. É uma vida diária de obediência, é uma vida de santidade, é uma vida que começa nas mínimas coisas, e então à medida que você vai obedecendo, Ele vai colocando dentro de você, e vai te dando mais e mais. À medida que você obedece, Ele vai depositando mais. Oh, mas um crente que não obedece, como ele vai lhe mostrar mais? Um crente que não obedece a mínimas coisas, uma mulher que não deixa seu cabelo crescer, como ele vai lhe revelar os segredos para ela? Uma mulher que não dá conta de usar uma roupa decente, um homem que não dá conta de deixar o mundo, não deixar as coisas imorais, não deixar o vício, não tem fé para romper com isso e dizer, no nome de Jesus eu vou ser um cristão. Como é que Deus vai lhe confiar algo mais? Mas quando você toma uma posição por Cristo, então Ele começa a confiar mais em você. Há algo que você tem que fazer, há algo que nós temos que fazer. E então, Ele começa a confiar. É por isso que há igrejas hoje que não conhecem nada dEle. Porque você vai em igrejas que eles não têm nem um mínimo de essência e santidade. Como é que eles vão conhecer alguma coisa dEle? São apenas namoradeiras. Apenas, diz a Bíblia, naquele dia, 7 mulheres tomarão mão de um homem e dirão, simplesmente, cubra o nosso opróbrio. Elas simplesmente não querem nada sério. Essa é a condição. Mulher tipifica a igreja. É a condição natural, é a condição espiritual que nós estamos vivendo. É a época que nós estamos vivendo. No natural, mostrando a condição espiritual, que o mundo, que a igreja, chegaria no dia que nós estamos vivendo. Ainda Cristo é um mistério de Deus revelado. Se nós fôssemos pregar toda essa mensagem, nós poderíamos ficar um mês discorrendo, porque ela liga toda a Bíblia. Cada parágrafo, à medida que Deus vai abrindo o nosso entendimento. Então isso começa a se tornar algo que você começa a conectar toda a palavra. Sim, agora, porém todo esse mistério é revelado somente como Ele prometeu à sua noiva. O inferno está contra essa verdade. Então, se você sabe, você se parar por essa verdade, o inferno inteiro estará contra você. Por quê? O inferno inteiro está contra essa verdade. Por isso que as denominações odeiam essa mensagem. Falam mal desse profeta, porque isso é o ministério de Cristo desvendando todo o engano religioso, mostrando o engano da denominação, mostrando o engano que o diabo opera através do sistema organizado, tomando parte da palavra e negando o restante. Por isso eles odeiam essa mensagem. Porque isso mostra e descortina o diabo, então eles não querem. O inferno está contra a verdade da revelação desse mistério. Porém, a noiva está se baseando nisto. Esta é a posição dela. Vê, por que você tem fome, igreja? Por que você tem sede? Pergunta o profeta. É o Pai tentando lhe revelar esse mistério escondido. Porém, você deixa tantas coisas tirar isso de você. Você deixa o seu trabalho, você deixa a sua esposa, você deixa o seu marido, você deixa os seus filhos, você deixa os cuidados do mundo, você deixa algum pastor, você deixa alguma outra coisa tirar isso de você, quando você sabe que lá no fundo do seu coração você é um sedento e um faminto. É Deus tentando revelar isso a você. Veja, a revelação, o último dia está aqui. Então, esta é a hora que tanto temos esperado, como diz o hino. É a hora mais gloriosa, quando o esposo glorioso está se revelando para nós, está se dando a conhecer, se desvelando completamente para a sua esposa. Essa é a hora, mas ele não vai se desvelar para qualquer uma, ele vai se desvelar sobre um pacto de casamento, ele vai se desvelar sobre a unidade agora, por isso é tempo de a unidade, o sinal. É tempo da igreja realmente tomar a palavra como ela é e viver esse evangelho a cada dia.
É tempo de Cristo ser gerado completamente em nós. Então Ele pode se dar a conhecer completamente para nós. Agora, mais um pouco aqui na mensagem. Cristo é um mistério. Cristo é um mistério de Deus revelado. Diz o mensageiro. Parágrafo 523. Agora, o corpo deve seguir a cabeça, como a esposa segue o marido, sendo que Adão não foi enganado. Ele saiu com Eva. Eva foi enganada. Ela estava na transgressão. Ou a ressurreição inteira de todo o corpo teria surgido no dia do Senhor Jesus, quando ele saiu da sepultura. Porém, ele teve de redimi-la, a qual é seu corpo, e ela tem de ser redimida a fim de vir para ele. Vocês entendem? Sim, que coisa. Veja, não poderia ter acontecido então. A redenção, ela está continuando. Então, a redenção, ela tem os estágios, ela tem o preço pago, ela tem a intercessão e ela tem o reclame. Então, nós temos que ver em que estágio da redenção. Por isso, o irmão Branham diz, a redenção está continuando. Sim. Agora você vê os selos. Quando ele estava em sua obra mediadora ali atrás, redimindo, porém um dia ele surgirá para tomar esse livro que ele tem redimido. E todos os que estão nesse livro serão ele. Pois esse é o crente. As palavras no livro. E a palavra é ele. E todos os que estão nisso. Ele surgirá para buscar esse livro de redenção, cujos nomes estão escritos no livro antes da fundação do mundo. Quando ele foi morto como um cordeiro. Então ele vem para buscar o livro. Mas que livro? É os nomes que estão no livro. O livro, então, é eu e você. É o livro agora em outra forma. É agora a palavra expressada, caminhando em dois pés. Esse é o livro agora. É isso que ele virá buscar. Ele vem buscar esse livro agora. Ele está reclamando esses nomes agora. E esses nomes estão em carne humana. E o livro, a palavra, está se fazendo carne agora. Então ele vem para buscar esse livro. Buscar os nomes que estão sendo manifestos na terra agora. Esse é o estágio da redenção que ele está operando agora. Sim, chamando esses. E ele tomando a liderança, o cabeça, tomando a liderança desses nomes que estão sendo feitos manifestos na terra agora. E então, para podermos subir dessa terra, sim, agora, e aqui ele está hoje em sua palavra, manifestando a mesma coisa que ele fez ali. Ela não pode reconhecer uma outra liderança. Não, Senhor, não há nenhum bispo, nada. Ela reconhece uma só liderança, que é Cristo. E Cristo é a palavra. Que coisa! Eu amo isto. Sim, sim, Senhor. Assim como a cabeça foi levantada na sepultura, deste modo deve o seu corpo segui-la para o Éden. Portanto, o corpo não pode reconhecer nenhuma liderança, a não ser a liderança da palavra. Então, por isso é que a noiva, ela não conhece nenhuma denominação, ela não conhece nenhuma ideia de um homem, ela conhece somente o seu líder, o cabeça, que é Cristo. É por isso que os selos é o cabeça que veio, é a palavra em plenitude, e a noiva agora reconhece isto, a palavra, o seu líder, o seu cabeça, sim, e como a cabeça, Cristo foi levantado da sepultura lá, agora o corpo também está sendo levantado da sepultura. Levantado, uma ressurreição dos sepulcros denominacionais está acontecendo na hora que nós estamos vivendo. Eu saí do sepulcro católico, que só há ossos podres ali, mas a voz do Filho do Homem tirou eu dali, tirou você de cada sepulcro denominacional. E agora nós temos reconhecido a liderança, o cabeça, e então Ele está nos levando agora para nos tirar dessa terra. Esse é o grande plano de redenção sendo concluído no dia que nós estamos vivendo. Por isso o irmão Branham diz, a redenção está continuando. Não podia ser culminada ali. Havia um período para nós, e havia um tempo em que Deus ia concluir esse plano de redenção.
mais um pouco ainda. Cristo é o mistério de Deus revelado. Vamos tomar ainda mais alguns parágrafos aqui. Agora, aqui está. Seu corpo não foi retido no túmulo, reconhecido com ele na ressurreição, do mesmo modo como ele é agora. Ouça, o que significa isto? Sua palavra, a qual é ele, tem começado a ser levantada. A palavra que através de toda a era de Lutero, de Wesley, veja, tem começado a se levantar ao seu poder. Ali ela começa a se mover. Então ela se moveu um pouco mais. Agora está vindo até a identificação. Está vendo? O que é a identificação? É ela se tornar ele novamente. Essa é a identificação plena. Lutero foi apenas uma pequena parte. Wesley, os pentecostais. Mas agora a igreja, a noiva, está chegando à plena identificação. Porque como ele é, nós havemos de ser. Estamos chegando a isso, está vendo? Observe. Agora, a respeito da vida no corpo, é uma identificação do rapto que está próximo. Quando você vê a liderança, que é o cabeça, e o corpo se tornando um, é a plenitude da medida de sua manifestação, mostra que o corpo está quase pronto. O corpo, a igreja, quando você vê a liderança vindo para o corpo, a palavra, Cristo se entronizando, então isso mostra que o corpo está quase pronto para ser recebido pela liderança. Amém? Ser recebido por ele em sua forma corpórea, então, sua forma física. Quando você vê ele, o cabeça, em forma de palavra, tomando esse corpo agora, então, o Mombrana diz, isso é uma prova que o rapto está prestes a suceder. A saída dessa igreja, o último estágio do arrebatamento, está prestes para suceder. A última trombeta soar e dizer, subi cá. Porque quando a igreja sobe, então ela encontra com ele. Porque esse é o estágio que nós estamos vivendo agora. Quando você vê a liderança vindo pelo corpo. Então, mostra que está quase pronto para ser recebido pela liderança, na sua forma, então, glorificada. Quando nós vemos isto, que essa vida, a plenitude de Cristo, da palavra, tomando o controle da sua igreja, da sua esposa agora, liderando ela. Por isso, irmão, quando nós viemos a uma unidade, quando há uma união invisível da noiva acontecendo, debaixo do 7º selo, debaixo desse silêncio que o mundo não conhece, o mundo não sabe o que Deus está operando, mas debaixo disso nós vemos a descida dele agora. O cabeça desceu, debaixo disso, desse silêncio, ele está unindo-se com a sua igreja. E quando ele começa a se unir, irmão, vai chegar um dia que o pastor não vai estar precisando aqui pregar mais sobre cabelo, não vai estar mais precisando sobre veste. A liderança começa a tomar controle do corpo. Isso começa a fazer as mulheres ver o seu lugar, os homens ver o seu lugar, os jovens ver o seu lugar. Não precisa pregar sobre namoro, não vai precisar pregar, irmão, você não pode pegar na mão da moça. Deixa o Espírito Santo entrar no moço, ele vai saber seguir a liderança do cabeça. Deixa o Espírito Santo entrar numa moça, ela vai saber dizer, não é tempo para isso. Há um tempo para todas as coisas, e quão bom são as coisas ao seu devido tempo. Isso é a liderança, tem que tomar o controle completo. Por isso o trabalho de Deus agora é fazer com que a liderança venha para dentro do corpo. E a liderança é a palavra. Mas ela tem que ser pregada, tem que ser mostrada, para que isso comece então a se tornar realidade. Isso é o que Deus está operando agora. E Ele tem uma forma de operar isso. É através da sua palavra, é através de um ministério quíntuplo, é através de pregadores. Ele começa a trazer a palavra, e isso começa a tomar conta da igreja. Por isso o irmão Brando diz, o meu maior desejo é ver uma igreja, diz ele, onde eu não precise talvez ver tantos milagres, mas onde eu possa ver o amor de Deus reinando, onde eu possa ver que há um povo que realmente eles amam a palavra. Quando você tem isso, irmão, então todas as coisas seguem.
se nós tivermos o amor perfeito entre nós, o amor divino que é Cristo, que é a pedra de coroa, ali vai ter cura, ali vai ter sinais, tudo isso vai seguir a liderança, o cabeça. Então o que Deus quer, Ele quer a liderança completa da sua igreja agora, para que então todas essas coisas vão tomar o seu devido lugar. Mas chegará a hora, e eu creio que está chegando, onde as coisas estão tomando seu lugar. As indiferenças estão saindo. Nós estamos deixando as nossas indiferenças, as nossas coisinhas de lado. O amor perfeito está tomando lugar. Nós estamos começando a olhar, cada um com olhar de misericórdia. Você começa a olhar seu irmão com olhar de amor. Você não olha para julgar, você olha para ajudar. Você pode, você vai e ajuda. Você olha com olhar de amor. Essa é a maneira que Deus quer ver a sua igreja. Foi assim que Deus fez um profeta que chegou à maturidade, chegou à estatura, chegou à adoção. Quando um homem falou mal dele, ele diz, eu fui orar e eu disse, Senhor, ele não queria dizer aquilo, perdoe ele. Irmão, isso é amor perfeito. Isso não é o William Branham, isso era Deus e o William Branham. Quando eu chegar a essa condição, que eu possa olhar e dizer, Senhor, perdoa, ele não quis dizer aquilo. Isso é Cristo vivendo em dois pés novamente. Isso foi Cristo no Calvário, quando ele disse, Pai, perdoa. E essa é a hora que o corpo de Cristo tem que chegar a isso. Quando nós estamos recebendo as pedradas, quando a igreja está recebendo as punhaladas, essa é a hora de manifestar o amor divino, porque a terceira etapa é amor divino expressado. Não é conhecimento apenas, não, é o amor divino expressado na vida de um irmão. Quando eu posso dizer, perdoa, Pai, ele não sabia, ele não queria dizer aquilo. Irmão, é isso que Deus quer levar essa igreja a essa condição. Houve um primeiro molho, um primeiro grão que chegou a isso. Houve um homem que não pregou só a abertura da palavra. Houve um homem que viveu a palavra. Esse homem foi o William Branham. Ele chegou a receber o poder da palavra falada. E é isso que a noiva está indo, para receber o poder pleno da palavra falada. Mas isso tem que chegar aos corações de homens e mulheres que tenham chegado a ter esse amor divino, essa pedra de coroa. Sim, isto é a terceira etapa em evidência. É o amor divino, que é Deus. Agora, o que nós vemos, agora nós vemos a promessa sendo cumprida. Cristo e a verdadeira liderança entrando, vindo em sua noiva, fazendo as mesmas obras que ele fez no princípio, e se preparando e cumprindo sua palavra como ele fez a princípio. São João 14:12. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Então a cabeça e o corpo estão se tornando um, em obras, e em sinais, e em vida, vindicado pelo próprio Deus, através de sua palavra, prometida para os últimos dias. Ele prometeu isso nos últimos dias. Agora, se você é espiritual, você captará isto. Então, nós podemos ver que a ceia das bodas está próxima. Agora, se eu nunca vê-los novamente, lembre, a ceia das bodas está próxima. Porque se você é espiritual, você vai ver que o casamento está acontecendo aqui. É isso que o irmão Branham está dizendo. E as pessoas querem dizer que o casamento é encontrar com ele no lar. Não, ali é para ir para a ceia das bodas. Eu quero esse Cristo, essa palavra vivendo em mim agora. É aí onde está acontecendo a unidade, a união invisível da noiva. Nós temos que pregar que isso é o casamento. É Cristo vivendo em mim, é Cristo vivendo na igreja, é a plenitude da palavra, é a plenitude da vida dele, vivendo na noiva. Esse é o casamento que tem que tomar lugar aqui agora. Sim, senão nós vamos dizer, o casamento é lá, e eu vou viver de qualquer jeito aqui. Não, o casamento é aqui, é Cristo em você, é Cristo em mim, é a vida dele vindo e tomando cada parte do meu ser, é tomando meus olhos, meus pensamentos, minha palavra, meus negócios, é tudo, é Cristo, irmão. Nós temos que chegar a uma obediência total à palavra, onde nós, ao passarmos limite de velocidade na BR, aquilo, o Espírito Santo tem que vir
vir e nos corrigir. É isso que nós temos que chegar. É uma obediência total à palavra. Isso nos dará direito ao sinal, ao selo do Espírito Santo. Nós temos que chegar a isso. E eu sei que o Espírito Santo vai chegar a isso. Quando você passa o limite, o Espírito Santo vai te corrigir. Irmão, essa igreja vai chegar à perfeição. Eu sei que haverá uma noiva perfeita, uma noiva palavra, porque Deus prometeu e Deus disse que assim será. Oh, o que compete a mim e a você é nos esforçar para ser parte disso. Porque o casamento do Cordeiro tem vindo, mas eu quero chegar como indivíduo a esse casamento. Não é só pregar o casamento tem vindo. Isso é verdade, mas há uma parte para mim e para você. Senão você faz uma igreja apenas intelectual. Oh, o casamento tem vindo, o anjo forte desceu, tudo isso é maravilhoso. Mas quando o anjo forte desceu para Maria, Cristo começou a ser formado nela. Isso é o que eu quero ver na igreja, ver em mim. Se o anjo forte desceu, eu quero ver os resultados dessa descida, desse encontro com o anjo forte. É Cristo sendo formado em mim e em você. Não, você tem uma igreja, o anjo forte desceu, e as mulheres vivendo de qualquer maneira, os homens vivendo de qualquer maneira. Não, isso não é encontro com o anjo forte. O encontro com a palavra, isso começa a mudar você. O anjo forte é Cristo, Cristo é a palavra. E isso dia a dia vai mudando. Dia a dia eu estou me encontrando com esse anjo forte. Dia a dia, porque o Filho do Homem é a palavra, diz o irmão Brando. Então essa palavra é o Filho do Homem agora. É com Ele que você está se encontrando a cada dia. Hoje Ele está aqui, Ele é a palavra. E você está se encontrando com Ele aqui agora. Sim, isso é o anjo forte. Então isso é algo que leva nós a uma experiência com Ele a cada dia. Sim. Agora, diz o irmão Brano, o diabo não pode suportar isto. Essa é a razão que esses reinos ecumênicos estão se estabelecendo. Concílio Mundial de Igreja, reino ecumênico, e todas essas coisas, e todo o agrupamento, tudo que deixa parte da palavra para fora, é reino ecumênico se estabelecendo. Pode ser o nome que você queira dar. Tudo que deixa a palavra para fora, uma palavra. Porque como diz o hino, por uma palavra caiu lá. Mas agora requererá toda a palavra novamente. E os reinos ecumênicos estão aí. Pregadores casados 2 vezes e pregando a palavra. Isso é reino ecumênico se estabelecendo. E os homens apoiando isso. Isso é uma vergonha. Deveriam ter vergonha de colocar o nome do mensageiro nisso. Deveriam tirar a coluna de fogo dali. Deveriam tirar a nuvem. Por quê? Porque não está honrando essa palavra. Deus quer que essa arca seja carregada no lombo de sacerdotes, de levitas, de homem que tenha dignidade. Sim. Essas coisas têm que ser ditas. O povo está sendo enganado pelos falsos líderes, pelos falsos mestres, porque não há pregadores como Micaías que se levantam e digam que o errado é errado e o certo é o certo. São covardes apenas. E muitos dizem, eu vou lá, mas você é culpado, diz o irmão Brano. Você vai na Assembleia de Deus, você é culpado. Você está ali apoiando aquilo, mulher pregadora, batismo em Trindade, você está apoiando aquilo, você é culpado. E você vai em lugares como esse, você é culpado, porque você está apoiando. Eu quero minha voz clamando contra tudo que é errado. Por isso o profeta diz, eu quero minha voz no dia do juízo clamando. Quando eu ouvir a minha fita, eu quero saber que eu condenei tudo que o mensageiro condenou. Nós precisamos ter coragem. Deus precisa de homens de coragem. Se há uma coisa que Deus odeia é covarde. Homens que não têm coragem. Homens que simplesmente se reúnem por interesse, por causa de dinheiro, de dízimo. Tem medo de perder o povo. Não, Deus não quer homem assim. Deus quer homem que ainda tem que tomar água do rio e comer bolacha. Mas Deus vai ter alguém que ouve a verdade, que ama a verdade. Irmão. Deus vai ter filhos e filhas que amam a verdade. Um filho de Deus vai sempre amar a verdade, amar o correto. Sim,
o diabo não pode suportar isso. É por isso que esses reinos ecumênicos estão se estabelecendo. Essa é a razão porque eles estão todos entrando no que estão fazendo agora. O diabo, essa é a razão em que ele está uivando da maneira que ele está. Sua iniquidade tem sido, seu trama tem sido descoberto pelo Cristo ressuscitado e levantado na liderança sobre o seu corpo. Glória! Aonde está esse Cristo? Levantado na liderança sobre o seu corpo, sobre mim e você. Por isso ele não vai ter uma voz para condenar o pecado, a não ser a minha e a sua, na maneira de você viver. Você vai condenar este mundo, irmão, no dia do juízo, pelo seu conduta, pelo seu caráter. Você vai trazer juízo para essas Jezabéis, que vão se tornar lixo para a bomba atômica que virá aí. Sim, você, eu, é isso que Deus quer. Você pensa, diz o profeta, que eu estou fora de mim? Eu não estou. Nós temos a resposta ao diabo. Não sou eu quem vivo, mas Cristo, a palavra vivendo em mim. Não é minha ideia, é o seu poder. Não minha ideia, é a sua palavra sendo manifestada, identificada, revelada, aberta para nós a cada dia. Por isso é o livro aberto que tanto falamos, e isso está a cada dia se abrindo para nós. É a palavra em sua plenitude e totalidade. Isto é o que ele está realizando agora, no dia, na hora que nós estamos vivendo. Sim, nós temos a resposta para Satanás, diz o profeta. Deus tem vindicado a si mesmo, prova a si mesmo, para a sua promessa nesse dia, aleluia. A liderança está aqui, amém. Cristo, o Senhor, ressuscitado, está aqui no mesmo poder de sua ressurreição que ele sempre teve, manifestando a si mesmo. Aí está a resposta para o diabo, o poder que ele sempre teve, mas não pôde manifestar durante as eras. Mas no final da era, ele viria para manifestar todo o seu poder. O cabeça do Oriente se levantaria no Ocidente novamente. Ele estava expectando, ele estava em expectativa por isso. Por isso ele disse, vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas vocês não poderão ver. Mas como foi nos dias de Sodoma, então chegaria o tempo em que nós poderíamos ver aqueles mesmos dias. Ele queria se manifestar, ele esperou durante as eras, ele viu o diabo enganando, ele viu o diabo, mas colocando, cada vez se organizando com algo que ele enviava. O mensageiro saía, então eles se organizavam. Mas agora, no final, ele disse, agora não vai ser assim não. Agora eu mesmo vou descer a liderança, a palavra. E então haverá um povo que sob a minha liderança, eles não vão se organizar. Eles não vão ter liderança de homem. Não vai ter bispo, não vai ter arcebispo. Não vai ter nada que vai dominar eles. Eu, a palavra, vou dominar. Através da liderança, através de um pastor local, levantado por Deus. Então Deus vai trazer a perfeição para aquela igreja. Sim, essa é a maneira que ele desejou fazer, e essa é a maneira que ele está fazendo. O que é isto? Não aquelas pessoas, não é eu e você, não. A liderança e o corpo têm se tornado uma unidade. É Deus manifestado em seu povo. Essa é a razão porque o marido e a esposa não são mais duas pessoas. Eles são uma. Deus e sua igreja são um. Cristo em vós, a grande revelação de Deus. Até mesmo levando o seu nome. Sim, sim. Aí está o casamento acontecendo. Cristo e a igreja, uma unidade perfeita, ocorrendo agora, na hora em que nós estamos vivendo. Sim, então, a palavra continua se movendo para dentro do corpo, desde a cabeça. O que é isto? Essa mesma palavra. Nada pode ser acrescentado ou tirado dela. Deste modo, essa mesma palavra se move desde a cabeça à medida que o dia se aproxima. Que dia? O dia de nós sairmos dessa terra. Para dentro do corpo. Para dentro do corpo, vindicando que eles são um. Então, os que vão sair dessa terra, é aqueles que estão se tornando um com a palavra.
Então, quando você vê a pessoa se aproximando mais da palavra, é um sinal de que ele está chegando a essa unidade, a essa vindicação de que ele vai ser tirado dessa terra. Eles são marido e mulher, eles são carne de sua carne, palavra de sua palavra. Oh, sim, vida de sua vida, espírito de seu espírito, está vendo? Amém. Como você sabe disso? Dá o mesmo testemunho, o mesmo fruto, a mesma palavra, manifesta Cristo, a mesma vida, o mesmo Deus, o mesmo Espírito, o mesmo livro, amém? Os mesmos sinais, as coisas que eu faço, vós também as fareis. Oh, que coisa! Sim, aí está marido e mulher, o casamento acontecendo, o cabeça desceu no ministério do Filho do Homem para unir sua carne, apenas morreu, então ele ressuscitou e a vivificou. Vivificar significa tornado vivo, sua carne que era seu corpo, e essa é a palavra, e ela tem estado morta por anos, porém ela gradativamente começou a vir na reforma, e agora ela está de pé. Oh, Ezequiel disse: se eu pudesse, eu tomaria Ezequiel e tirar aqueles ossos secos e lhe mostrar. Poderão esses ossos secos viver? Como pode vir a profecia? Somente através do profeta. E a palavra do Senhor disse: ouvi, ó ossos secos, a palavra do Senhor, e pele vieram sobre eles, e se levantaram num poderoso exército, e começaram a marchar em direção a Sião. Oh, essa é a hora que nós estamos vivendo. É o último estágio da visão. A vida entrando nesses ossos agora. Nos ossos que veio músculo, veio pele. Desde Lutero começou a levantar, veio Wesley, veio os pentecostais. Quando ele estava em aquele corpo, agora faltava vida. E então Deus disse: profetiza, filho do homem. E então quando ele profetizou, então a vida veio para eles. E então eles começaram a marchar. E diz a Bíblia que era um exército invencível. Sim, e começaram a ir em direção a Sião. Oh, sim, Senhor. E há um só representado que está representando entre as igrejas, será o próprio Cristo, vindicando a si mesmo, está vendo? Coisas espantosas sob, acima nos céus, e sinais abaixo na terra, certamente. Oh, identificado, feito conhecido, Cristo identificado em sua igreja. O diabo está uivando com respeito a isto. A verdade manifestada da promessa de Deus nela, somente nela, somente na noiva. O diabo está uivando contra isso. Sim, e a sua igreja permanece sozinha. Ela não está enganjada com nada, mas ela foi identificada por Deus, sendo o corpo em que Deus habitou. E a igreja é identificada pelo seu corpo, fazendo a mesma coisa, ela é seu corpo. A verdade manifestada de sua palavra prometida para os últimos dias. É ela, e só ela, defende isto. Essa é a razão que o diabo está uivando. Só a noiva defende a palavra. Defende o Filho do Homem, defende a manifestação, defende isto. Por isso Jesus disse: por todos sereis odiado, sereis perseguido por causa do Filho do Homem. A palavra em plenitude, somente ela defende essas grandes organizações para estabelecer algo para fechá-la. E eles nunca farão isto. Ela será arrebatada, não fechada. Ela está agora ressuscitada pelo poder da palavra, vindicada e prometida a ela. Amém. Oh, como uma noiva que possui essa promessa, ele me disse que ele retornaria para me buscar. Eu crerei. Está vendo? Sim, Senhor, para encontrar-se com a sua liderança, seu Redentor, seu marido, seu Rei, seu Senhor, seu amado, seu Salvador, no lugar de encontro provido. Ele tem um lugar para encontrar-se com eles, você sabe. O noivo não esquece nada. Ele tem um anel, ele tem um manto que ele usa, a roupa dela. Está vendo? E ele tem um lugar provido para encontrar-se com ela, que é no ar.
Tudo tem sido completamente provido. Ele tem a ceia de casamento já preparada. Convidados, já escolhidos. Todos os anjos estão de pé ao redor. Seus servos, em sentido, tudo está preparado. Seus convidados foram convidados. Mas muitos não se fizeram dignos. Por isso muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas aqueles que são os escolhidos é o que ele então vai levar embora dessa terra. Sim, Senhor. Por isso a igreja deve ficar debaixo da liderança do anjo da era. E então o pastor debaixo da liderança daquele anjo. Então a igreja debaixo da liderança daquele pastor. Então ela não vai se desviar. Sim, Senhor. Por isso que fez o filho pródigo reviver, foi por ele ter voltado ao seu pai. Quando ele voltou para a casa do pai, a sua liderança, então ele reviveu. A nossa liderança é a palavra. Este é o Pai. Viemos de Deus e voltaremos para Deus. Jesus disse, eu vim de Deus e volto para Deus. A noiva, o corpo de Cristo agora, está dizendo, eu vim de Deus. Eu estava em seus pensamentos e agora eu estou sendo manifestado e eu estou voltando para Deus agora. Por isso, lá no princípio, Eva estava entre dois ensinamentos. Ela estava entre o ensinamento de Deus e o ensinamento da serpente que foi pregado para ela. E isso foi no início. O Novo Testamento inicia com uma mulher recebendo a visita de um anjo, trazendo uma promessa de um filho para ela. E agora, a era termina novamente, com a descida de um anjo forte, põe fim à era de Laodiceia. Ela é completamente aniquilada, ela está completamente fora dos planos de Deus. E agora, há um anjo terreno também, mas há uma promessa de uma noiva que não cairá. Sim, Deus levantou o ministério agora, quíntuplo. Depois da tirada do mensageiro, ele levanta o ministério de Josué para introduzir esse povo na terra agora, para introduzir esse povo na palavra em sua plenitude. Esse é o ministério da hora. É Deus levantando o ministério quíntuplo para fazer nós sair do nosso estado de amnésia. Foi isso que o jovem fez. Ele, diz a Bíblia, tornando-se em si. Então, ele saiu do seu estado de amnésia. E ele tornou em si. Isto é o que a palavra está fazendo conosco agora, nos tirando do nosso estado de amnésia, fazendo nós voltar em si, amar a palavra. E agora, vamos nos pôr de pé e eu finalizo com isso aqui. Ao nascer do sol, o poder vivificador. Observe o que temos visto nesse dia. O poder vivificador tem chegado até nós para abrir os 7 selos. Ele foi aquilo. Que foi aquilo? Foi a inteligência de um homem? Não. Foi o poder vivificador de Deus. Ele nos predisse que isso sucederia. E ele fez que o mundo testificasse que isto é a verdade. O anjo do Senhor, o qual lhes tenho dito que está nessa coluna de fogo. O poder vivificador permitiu que o mundo identificasse que é a verdade. E nisso eles não sabiam o que era. E nós, o que estávamos vendo da maneira correta, vimos que era nosso Senhor. Veem vocês? Foi Ele quem abriu esses selos. Ele é esses selos, porque toda a palavra é Cristo. E Cristo é os selos que foram abertos. Então, o que foi a abertura dos selos? Foi a revelação de Jesus Cristo. Os mesmos 7 anjos representam as 7 igrejas. Tudo foi completo, e nós nem o podíamos entender. Foram eles que tiraram a fotografia, não fomos nós. E ali está ele parado, o juiz supremo, mostrando que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Que tremenda identificação. Foi ele, o poder vivificador, que fez isso por nós. O poder vivificador nos permite ver a sua vinda. Amém? Você pode ver a vinda do Filho do Homem. Você pode ver a vinda da palavra. Você pode ver o cabeça que tem vindo para nos liderar agora. Sim, vamos agora cantar e depois estaremos orando para ir.
Hoje eu vim aqui para falar da minha fé, do que Deus fez com a noiva, mostrar o que ela é, abrindo a redenção e a reclamando para si, que lhe pertencia a vida eterna. Hoje eu vim aqui para falar da minha fé, do que Deus fez com a noiva, mostrar o que ela é, abrindo a redenção e a reclamando para si, o que lhe pertencia. Nova jornada é nosso terceiro êxodo, visão celestial que nos transporta mais além, abrindo o caminho para a terra celestial. Somos o selo aberto já no destino. Abrindo o livro para nós, a redenção chegou, está aqui. Deus tem nos dado a mesma fé de nossos pais. A palavra está aberta e hoje sei que sou redimido. Aleluias, declare que você é redimido. O cabeça tem vindo para nós, aleluias. Estamos voltando para a nossa pátria, aleluias. Redimido, redimido, redimido. Estou voltando para a morada que Ele prometeu. Redimido, redimido, estou voltando. Chegou a hora
tão esperada, né? O irmão Daniel e irmã Lília agradece a Deus por Ele ter concedido a eles 14 anos de casados. Também pede para que Ele sempre os ampare, dando as forças para vencer todos os desafios da vida. A oferta de hoje, R$ 347,45. Alguns irmãos que comunicaram sua audiência nos acompanharam. Valdirene, de Joinville, Daniel, de Joinville, Luiz, Maria e Franciele, de Itajaí, Luiz Dias e família, de Cascavel, Guedes e família, de Cascavel, Guiomar e família, Guiomar e Maria, de Guaíra, Lindalva, de Guaíra, Derli, Lourdes, Josué e Danusa, de Enéas Marques, Daniel e família, de Campinas, Aparecido e família, de Cosmópolis, Josias e família, de São Paulo, Gabriela e família, de Belo Horizonte. Não sei como é que faz para comunicar a audiência agora, irmão Eres. Só para avisar aqui alguém que às vezes não... Oi? Amanhã eles vão colocar alguma explicação ali, às vezes algum irmão que não consegue comunicar, eles vão estar colocando alguma explicação melhor ali, né? Tivemos aqui, eles colocaram aqui 47 computadores, né? Tinham posto aqui agora, 47 computadores conectados conosco nessa noite. Vamos inclinar nossa cabeça. Mondevair, vem aqui para orar para nós, por favor, despedir esse culto. E amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui às 17 horas para mais um culto de adoração, de louvor a Deus e a palavra. Vamos inclinar nossa cabeça. Se você tem uma necessidade agora, você ouviu a palavra e você sente necessidade de alguma coisa, levante sua mão, nós vamos orar. Bom Pai que está no céu, graças te damos, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua casa, ó Pai. Graças te damos, Senhor, pelos maravilhosos, Senhor, conselhos, ensinamento da Tua palavra, a qual tem feito morada dentro dos nossos corações. Eterno Deus e bom Pai, olha pelos pedidos de oração, olha por todos aqueles, Senhor, que mesmo pela internet, mas estão conectados, ouvindo, Senhor, a Sua palavra, o Seu conselho. Senhor, guarda-nos, Senhor, nesses dias, Senhor, maus. Guarda-nos, Senhor, no caminhar, no peregrinar na face dessa terra, para, Senhor, que a Sua luz, Senhor, possa brilhar nas nossas vidas e nós possamos dar um bom testemunho na face dessa terra. Eterno bom Deus e bom Pai que está no céu, agora, Senhor, guarda-nos, Senhor, o nosso regresso para os nossos lares. Guarda, Senhor, o pastor também onde ele está, Senhor. Guarda-nos, Senhor, todos os nossos irmãos. Senhor, graças te damos por tudo, em nome de Jesus Cristo, seu Filho. Amém. Deus abençoe cada um de vocês, cumprimente seu irmão. Até amanhã, se ele nos permitir.